Bom, vamos fazer o exercício número 7 da lista 4. São dados 3 pontos e duas parábolas, uma de equação y igual a f de x e outra de equação x igual a g de y, que passam por esses 3 pontos. O que a gente quer é encontrar um valor para cá, tal que essas parábolas não tenham um quarto ponto de interseção, ou seja, tal que essas parábolas só tenham esses 3 pontos de interseção. Bom, a parábola y igual a f de x, a gente vai chamá-la de y igual a x ao quadrado mais bx mais c. E a parábola x igual a g de y vai ser x igual a py ao quadrado mais qy mais r. Primeira coisa que a gente vai fazer é substituir os 3 pontos nas duas equações, né? Desse modo, a gente vai resolver dois sistemas. Um sistema de 3 equações que vai ser gerado pela substituição desses 3 pontos nessa primeira parábola. E aí a gente vai encontrar os valores de A, B e C. Só que esses valores ficarão em função de K, né? Uma vez que, num dos pontos, o Y vale K. E o mesmo acontecerá aqui na segunda parábola, sendo que na segunda parábola tem que prestar atenção, porque o X, agora, né? O X é 5, o Y que vai ser K. Bom, então, do mesmo modo, a substituição dos 3 pontos nessa segunda equação vai gerar um outro sistema, no qual a gente vai encontrar os valores de P, Q e R em função de K. Bom, então, aqui a gente define a nossa função f, que é a primeira parábola, e a nossa função g, que é a segunda parábola. Vamos mandar resolver o primeiro sistema, que é f de 1 igual a 1, f de 3 igual a 7, f de 5 igual a k, que é a substituição dos pontos na primeira parábola. E a gente quer encontrar os valores de A, B e C. Daí, olha, o Maple nos dá A, B e C em função de k. Aí vou atribuir ao A o valor encontrado pelo Maple, atribuir ao B o valor encontrado pelo Maple e atribuir ao C o valor encontrado pelo Maple. Agora vamos resolver o outro sistema proveniente da segunda parábola, onde g de 1 é 1, g de 7 é 3, g de k é 5, a gente quer encontrar P, Q e R. Do mesmo modo, o Maple nos dá esses valores em função de k. E aí a gente vai atribuir ao P o valor encontrado pelo Maple, ao Q o valor encontrado pelo Maple e ao R o valor encontrado pelo Maple. Agora, para que as parábolas tenham apenas 3 pontos em comum, como uma delas tem eixo de simetria vertical, né, uma delas tem eixo de simetria vertical, quer dizer, tem uma parábola que está assim, porque é a parábola de equação y igual a f de x. E a outra tem eixo de simetria horizontal, né? A gente costuma dizer que a parábola está deitada, que é a parábola de equação x igual a g de y. Sendo assim, para que elas tenham 3 pontos de interseção apenas, é necessário que elas sejam tangentes em um dos 3 pontos dados, né? Bom, por que em um dos 3 pontos dados? Porque se elas fossem tangentes num quarto ponto, então a gente teria 4 pontos de interseção e não 3. Portanto, elas têm que ser tangentes em um dos 3 pontos dados. Mas a gente não sabe em qual. Então, a gente vai ter que ver as 3 possibilidades. A gente vai ter que primeiro ver quando é que as parábolas são tangentes no ponto 1 e depois nos outros 2 pontos. Então, primeiro, se as parábolas forem tangentes no ponto 1, então as retas tangentes são iguais. E a gente sabe que a equação da reta tangente à primeira parábola é y igual a derivada da função no 1 vezes x menos 1 mais f de 1. Bom, f de 1 a gente sabe quanto é, né? A imagem do 1 é 1. Então, vamos substituir f de 1 por 1. E aqui vamos aplicar a distributiva. Vai ficar f' de 1 vezes x, está aqui, menos f' de 1, está aqui. Agora, tem que prestar atenção, porque a equação da reta tangente à segunda parábola, cuja equação é x igual a 1g de y, vai ser da forma x igual a alguém, e não y igual a alguém. Então, x vai ser igual a g' de 1 vezes y menos 1 mais g de 1. Aqui vale salientar o seguinte, esse 1 que está aqui, ele é y, ele não é o mesmo 1 aqui de cima. Por acaso ficou 1 porque é ponto 1, né? A abscissa e a ordenada são iguais. Mas esse 1 que está aqui, assim como esse, são valores de y, porque aqui o x é uma função do y. Bom, g de 1 é 1, então vamos substituir. E aqui vamos aplicar distributivo, vai ficar g' de 1 vezes y menos g' de 1. Agora, a gente vai isolar, desceu demais. Agora, a gente vai isolar o y na segunda equação
para igualar ao y da primeira equação. Então, ó, a gente tem que isolar esse y daqui. Quando a gente isolar esse y daqui, como o coeficiente dele é o g' de 1, então todo mundo vai ter denominador g' de 1, né, quando isolar. E a gente vai ter o x, que já estava aqui, mais g' de 1, que vai para lá, mais 1 vai ficar menos 1, e todos eles sobre g' de 1. Que se eu separar em duas frações, eu vou ficar com x sobre g' de 1, mais g' de 1 menos 1 sobre g' de 1. E a outra equação, que é a de cima, a gente já estava com ela pronta. Olha, y igual a f' de 1x menos f' de 1 mais 1. Está aqui. Agora, se essas duas retas têm que ser a mesma, então o coeficiente do x na primeira, que é 1 sobre g' de 1, tem que ser igual ao coeficiente da x na segunda, que é f' de 1. Assim como o termo independente da primeira, que é esse aqui, tem que ser igual ao termo independente da segunda. Então, vamos pedir para o meio por resolver isso. Ó, o coeficiente do x na primeira, que é 1 sobre a derivada de g em 1, está aqui, tem que ser igual ao coeficiente do x na segunda, que é a derivada de f no 1. E a gente quer encontrar o valor do k. Do mesmo modo, o termo independente, que é a derivada de g no 1 menos 1 sobre a derivada de g do 1, tem que ser igual a menos a derivada de f no 1 mais 1. E a gente quer encontrar k. Então, olha, resolvendo essas duas equações, a gente vai ter menos 1, 13, 13, é a resposta da primeira. E a gente observa as mesmas soluções para a segunda. E aí, se a gente prestar mais atenção, a gente vê o seguinte, na verdade, essa segunda equação é idêntica à primeira. Por quê? Se a gente separar isso aqui em duas frações, a gente vai ficar com a derivada de g no 1 sobre derivada de g no 1, que é 1, menos 1 sobre derivada de g no 1. Esse 1 daqui corta com esse 1 de cá. E a gente fica simplesmente com menos 1 sobre a derivada de g no 1 igual a menos a derivada de f no 1, que é exatamente o mesmo que a equação de cima. Então, não há necessidade de resolver as duas, basta resolver uma delas. Bom, então encontramos dois valores para cá, menos 11 e 13. Vamos primeiro substituir k por menos 11, depois por 13, e plotar os gráficos para a gente observar, então, se de fato as parábolas se interceptam em 3 pontos. Então, eu vou fazer o seguinte, vou substituir o valor de k por menos 11 na f de x, substituir k por menos 11 na g de y. Então, olha, aqui ficou a expressão da f de x e aqui a expressão da g de y. Vou ter que chamar a biblioteca do plots, porque eu vou usar o implicit plot. Então, aqui no implicit plot, olha, eu vou fazer o gráfico da primeira parábola, o gráfico da segunda parábola, nesse intervalo, aqui a espessura da curva, coloquei cada uma de uma cor e aumentei o número de pontos para a curva ficar mais bonitinha, para as curvas ficarem mais bonitinhas. E aí a gente observa que, de fato, as parábolas são tangentes nesse ponto aqui, que é o ponto 1, portanto, elas têm apenas 3 pontos em comum, olha, esse e esse. Agora, vamos fazer o mesmo para k igual a 13. Então, eu vou substituir k por 13 na f de x. E, para minha surpresa, eu não tenho a expressão de uma quadrática. Eu tenho uma expressão de primeiro grau. Assim como, na hora que substituí-lo na g de y, a expressão fica de primeiro grau. Portanto, essa solução não é pertinente ao exercício, já que no exercício, por hipótese, a gente tinha duas parábolas, né? Então, k igual a 13 não serve. Agora, basta repetir o mesmo procedimento, imaginando, quer dizer, supondo que as parábolas sejam tangentes no ponto 3,7, vou fazer de novo, e depois supondo que as parábolas sejam tangentes no ponto 5K, ok? Boa sorte!